Hello, Lorenzo. Hi, José. Sure, of course. Hello. Good evening to all of you. Hello. Hi. Hello, Deco. Good evening. And welcome to all of you. Oh, it's great to see you all here. Hi, hello, good evening. Hello. Hi there you are. We were Do you waiting for you. do you see me? Yes, Okay, that's good. we can see you very well. Oh, you can. It's kind of black, but we can hear you. Yeah, But we can't see you yeah, but actually. I I hope you could see me. No, there's like a black Okay. square with a Yeah, round circle. black. I'm going to try to come again. Do so. Hello, Sabrina from ASCII, Monique, Fernanda, hi, Vitória Cofani, you're here. Lorenzo, Felipe. We have so many people here. Clélia, Nathalie, Lucas, Lucimara, Márcia, Isa Calejas, Rodrigo Deco, Maria Fernanda, Júnior, Felipe, José Henrique, Lilian, Miguel, Letícia, Stephanie, Vilma, André, Bernardo, Fernanda. Hello, guys. Good evening to all of you. We miss you too, Bernardo. Lorenzo Bernardes, actually, right? Hello. You can't see me again, right? No, No. still. I'm going to try. I'm going to try another cell phone. Okay. Uh, Okay, okay. I'm really sorry. all right. Carol Bordim, hi there. Hello, guys. Good evening. Danzi Linares, Elaine. That's really cool. Boa noite a todos que estão chegando. Débora,
Hi there, Carol. Good evening. Gabriel teve um probleminha com a câmera dele. Ele tá trocando o celular só um minuto, tá bom? Mas vamos chegando. E Carol. Hi, Débora. Hello. Good evening. Que bacana. Muito bom ter vocês aqui nessa noite. Mais uma live. Semana passada tivemos uma live muito bacana com a Doriane Ferreira, supervisora pedagógica do Sistema Positivo de Ensino. Hoje nós temos o Gabriel de Freitas, assessor pedagógico do Sistema Positivo de Ensino, e principalmente do PES, do Positivo English Solution. Semana que vem nós temos tido uma live toda semana, né? Isso é muito legal, isso é muito bacana pelo Degrau. Hi, Duda, good evening. Tivemos 2 semanas atrás o Arnon conversando com o Arlen Félix São José do Rio Preto. E aí, semana que vem, teremos 2 psicólogos conversando conosco a respeito de saúde mental, ansiedade, né? Não somente nessa época de pandemia, pré-pandemia, pós-pandemia. Laine, mãe do Argon, Ana Cláudia, bacana. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite para todo mundo. É muito bom poder ter esse momento de interação com vocês, para a gente trocar umas ideias, né? E vivenciar um pouco do Degrau, do Colégio Degrau, de uma outra forma, né? Agora online, pelo Instagram. Semana que vem nós teremos 2 psicólogos, então. A psicóloga Cléo Souza, de Araçatuba. Ela vai bater um papo com o psicólogo Ediângelo Alencar, de São Carlos. E toda semana nós traremos... Tem uma live de gastronomia vindo por aí, né, Matheus? Hello, Isabelle, Stephanie Silva, Ana Beta, Marco Anselmo, Vitor Hugo. Pois é, Vitória, somos muito chiques. Bianca. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Boa noite para todo mundo. Oh, that's good. Oh, hello. It's still black. It's still black. It's still black. It's still black. Maybe my connection. Okay. It could be. It could be. But this is something that we could do, Gabriel. We could get started and talking to them. They're gonna be able to. Yes, there we go. But probably it's your internet connection. Yeah, miss you too, Fernanda. We miss everybody. Gabriel, we could get started. Probably it's your internet connection, because now we can see you, we can hear you. Well, we kind of can see you actually, so it's probably, but now it's much better. It's not black. So it's not black. That's good. It's not black. So it's going to stabilize somehow, okay? Let's okay, that's good. So good evening to all of you who's here with us on Degrau, Colégio Degrau's Instagram. Gabriel, it's such an honor to have you here with us tonight to talk about the abilities, the skills, and competences that students should develop in the 21st century. So thank you so much for accepting our invitation. Sure. Likewise. I've known you for some time. We've worked together, so it's nice to have a person I can count on here. It's true. It's true. Gabriel is from Curitiba, right, Paraná. So he's joining us, and let's get started. Gabriel, primeiramente, a primeira habilidade a gente já abordou no início dessa conversa, que com certeza é o inglês, né? Uma segunda, uma terceira língua. Como é que você avalia, como é que você enxerga século XXI, a pessoa fluente, dominando realmente as habilidades comunicativas em inglês, querido? Olha, João, então assim, como que a gente pode começar? Tudo o que eu trago como um assessor pedagógico é fruto de muita leitura nossa, é fruto de muita contribuição de colegas, fruto de muita pesquisa de entidades, instituições, universidades, e cabe a gente multiplicar, cabe a gente trazer para os nossos alunos isso.
Então, assim, para a gente começar, a gente fala em século XXI, a gente já está vivendo no século XXI, e quando a gente fala em habilidades, a gente fala em educação, a gente olha para o longo prazo, a gente olha para o futuro. E com certeza o futuro de nós, seres humanos, principalmente daqueles que estão no ensino, na educação básica ainda, os nossos alunos aí de ensino fundamental, anos finais, ou até o ensino médio, o futuro deles vai ser o trabalho, tá? E por que eu falo tanto do emprego, eu falo do trabalho? Porque, na minha opinião, o trabalho, ele dignifica as pessoas. O trabalho, ele é a pedra fundamental, ele é a pedra angular da nossa vida. Por quê? Porque é através do nosso trabalho que a gente faz todo tipo de contribuição social para o mundo, para melhorar o mundo. Seja desde um trabalho voluntário, seja do nosso trabalho remunerado, seja dos nossos trabalhos de final de semana, enfim. Então, quando a gente começa a falar disso, de habilidades, a gente tem que enxergar no longo prazo, tem que ter essa visão de longo prazo e ver quando que a gente vai poder aplicar isso na nossa vida. Então, o trabalho ele vai moldar o caráter da pessoa, tudo bem? Então, para a gente começar a falar de habilidades, é justo que a gente faça estreite as relações com a palavra trabalho. Então, a partir de agora, na nossa conversa, no nosso bate-papo, a gente sempre vai estar falando das habilidades, escola e, ao mesmo tempo, trabalho. Ok? Certo, muito bom. E é interessante a gente pensar também, né, falando sobre trabalho no século XXI, em diferentes culturas, os alunos, os jovens, eles começam a trabalhar e a participar de atividades dentro da casa, dentro do lar, bem cedo, né, Gabriel? Aqui a gente percebe que no Brasil, no geral, na nossa cultura, os jovens eles acabam ingressando no trabalho, no mercado de trabalho, um pouco mais tarde comparado com outros países do mundo. E é interessante a gente ter essa questão também cultural, né? A gente ter essa visão de que em outros países eles encaram o trabalho, esse início no trabalho de uma forma um pouco diferente do que a gente encara aqui no Brasil. Você concorda, na verdade, concordo plenamente. E a gente não há um certo ou errado, tá? Não há um certo em falar a gente tem que começar o trabalho cedo ou começar tarde ou com tantos anos de idade. Acontece que cada um tem o seu tempo, nós somos seres humanos com nossas individualidades, e eu lia um pouco mais cedo da importância do estágio, do período de trainee numa empresa. Eu vou falar isso daqui a pouquinho um pouco mais a fundo, mas o período de trainee, seja ele ao final de uma graduação, seja ele no começo de uma graduação, ele é muito importante porque é lá que nós, alunos, seres humanos, a gente vai começar a fazer uma ligação das habilidades que a gente aprendeu na nossa educação, seja na educação básica ou até no ensino superior, com com a cultura da empresa na qual estamos trabalhando. Então, aí que é um outro aprendizado. Tudo bem? Com certeza, com certeza. Falando em aprendizado, o que você nos diz a respeito desse mundo, esse momento de mundo que nós estamos atravessando, que nós estamos vivendo? Que mundo é esse? Não simplesmente nos referindo ao período de pandemia de Covid-19, mas esse mundo que começou há um tempinho atrás e que nós estamos... Qual é o momento de mundo que nós estamos, que esses jovens, alunos nossos, adolescentes, jovens, adultos, que nós estamos atravessando, Gabriel? João, é muito comum a respeito disso. É muito comum a gente falar de tecnologias para o século XXI. Isso é muito comum. A gente falar assim, preciso estar antenado tecnologicamente para estar pronto para o século XXI. Mas isso para nós que somos ali do século XX ainda, nós nascemos lá.
Hoje, a gente está vivendo, começou, alguns especialistas dizem que começou em 2011, outro em 2014, mas a gente está vivendo um momento muito importante na nossa história e que certamente estará nos livros de história do futuro, né, dos nossos alunos que estudarão no futuro, a quarta revolução industrial. Assim como nós, no colégio, estudamos a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, mas nós estamos vivendo, e diria que nós estamos fazendo história com a quarta revolução industrial. Mas o que é a quarta revolução industrial? E o que foram as primeira, segunda e terceira revoluções industriais? A primeira revolução industrial começou com a criação da máquina a vapor. E foi ela quem mecanizou muita coisa, principalmente na agricultura. Foi a criação da máquina, porque até então era tudo manual. Depois a gente foi para a segunda, bem superficialmente aqui, para a segunda revolução industrial, com a descoberta, né, não a criação da eletricidade, e que isso aumentou muito a capacidade de produção. Tá? Então você começa a ver, João, que da primeira e da segunda revolução industrial, a gente aplica muita coisa ainda na nossa vida. A gente usa eletricidade como a gente está usando agora. E a gente tem a terceira revolução industrial, que foi logo ali depois da Segunda Guerra Mundial, que foi a época de automação. Então, se você me falar assim, Gabriel, o futuro é de automação, eu vou te falar que é nada. Pelo que eu leio, eu não sou especialista nisso, mas pelo que eu leio, automação já é coisa do século passado. Nossa. Ok? Então, o que é a quarta revolução industrial? É uma mistura de todas essas revoluções, de tudo o que a gente descobriu no passado, sendo colocado em prática agora e de maneira, eu diria que não isoladamente, todas umas amarradas nas outras. Então, a gente está vendo a automação, sim, mas com o quê? Com a internet. Então, a gente está vendo sistemas cibernéticos ligados à internet, ligados à automação. Então, é mais do que a mera automação. E aí, puxando um gancho... A internet das coisas, né? Isso, famosa internet das coisas. Isso. Legal. Em que tudo está, né, conectado. Então, quando a gente fala de uma conexão na internet, vem à nossa mente o nosso celular, o nosso computador. Mas a gente pode começar a pensar no nosso carro, a gente pode pensar na nossa geladeira, e por aí vai. E a gente, puxando um gancho da quarta revolução industrial que estamos vivendo, a gente pode falar que a gente está vivendo numa era chamada VUCA. E o que é isso? Vem do inglês, essa palavra, é um acrônimo. O V é para volatilidade, o U da palavra em inglês uncertainty, de incerteza, o C de complexity, de complexidade, e o A de ambiguity, ambiguidade. Então, estamos vivendo numa era, num mundo em que é volátil, ele é incerto, ele é complexo e ele é ambíguo. Mas como assim? O que é um mundo volátil? Só isso. É bem simples. Somada à quarta revolução industrial e tudo isso que a gente vê na TV, mais coronavírus, não é fácil viver. Só é um mundo volátil, só é um mundo incerto, só é um mundo complexo e ambíguo, só isso. Só isso, bem simples, João. Gabriel, a Daniela, nossa diretora, quando eu perguntei, ela tinha digitado aqui no chat, eu só vou te posicionando, tá? Ela tinha respondido VUCA, né? Que é a sigla, a sigla desse momento. E aí, e como a gente procede, né? Por onde a gente vai nesse mundo tão complexo, ambíguo, incerto e volátil? Pois é, João. Aí a gente começa a pensar, né, em tudo isso e a gente começa a fazer previsões para o que será o ano de 2030. E eu não estou falando nada muito longe. 2030 é só daqui 10 anos. 10 anos mas a partir de agora. 10 anos de agora. Exato. E por que eu estou falando 2030? Porque 2030 é um ano em que nossos alunos de fundamental, anos finais, ensino médio, estarão iniciando ou estarão para iniciar no mercado de trabalho. Né?
e aí a gente está pensando, ou os pais que estão nos assistindo, nós, nascidos no século XX, a gente pode estar pensando, é automação. É o que vai ditar o futuro do trabalho. Seria muito simples e talvez até comum a gente ouvir esse tipo de afirmação. Mas ela não é totalmente verdadeira. Lógico, a automação acontece cada vez mais. Mas não é o que dita o futuro do trabalho. O que dita hoje o futuro do nosso trabalho, o futuro do emprego no mundo? Não estou falando no Brasil, ok? Estou falando no mundo. O que dita o futuro do emprego no mundo é, primeira coisa, a sustentabilidade ambiental. O que você faz, o que você trabalha, é do setor chamado verde? É da economia verde? Porque é isso que está vindo à tona hoje. Vocês conhecem a Greta Thunberg, né? Famosa, ativista, quando ela fez jovem. Aquele discurso chocante, né? Extremamente potente, extremamente impactante. E é interessante, assim, lidando com os alunos e mesmo com os nossos amigos, às vezes, né, colegas de trabalho, família, a gente pensa em sustentabilidade, né, esse pilar da sustentabilidade. Muitas vezes a gente imagina assim, empresa verde, cidade verde, condomínio verde, como se fosse algo muito mirabolante, como se fosse horta no telhado daqueles prédios de Nova York, como se fosse algo muito longe da gente e não presente no nosso dia a dia, presente na nossa realidade. Uma professora nossa, Gabriel, a Juliana, de Biologia, ano passado, no começo desse ano, nós tivemos uma capacitação no início do ano e ela trouxe uma reflexão para a gente justamente sobre isso. Então, ela disse, olha, quando nós fazemos coleta seletiva de lixo, por exemplo, nas nossas casas, no colégio, nós estamos trabalhando com a sustentabilidade. Quando nós, por exemplo, temos torneiras temporizadas no colégio, nos shoppings, estamos trabalhando com a questão da sustentabilidade. Isso é algo muito presente no nosso dia a dia, não distante, não longe, né? Muito presente e cada vez mais nós vamos ter a economia verde, o setor da economia verde presente nas nossas vidas. Mesmo que nós não trabalhemos diretamente com isso. Mas a gente vai ter o entregador do mercado que não vem mais de moto, mas vem de bicicleta. Ou aquela pessoa que trocou o meio de transporte, carro ou moto, por uma bicicleta elétrica. Tá? Então a gente está falando de sustentabilidade que vai ditar as regras sim, do mercado de trabalho em 2030. A gente está falando também de urbanização. Mas como assim urbanização? Ora, é simples. Quando a gente estudava no passado, na escola, na aula de geografia, a gente via que o Brasil e o mundo teve por muito tempo a maior parte de sua população na área rural. E aí a gente começou um processo muito rápido e muito forte de urbanização. Hoje, no mundo, a gente já tem mais da metade das pessoas vivendo em cidades. E até 2050 a gente vai ter 70%. Ou seja, a cidade vai atrair indústria e ela agrega valor. Ela agrega conhecimento. Então, a cidade vai ter muito a oferecer e vai demandar muito de nós, profissionais. Tá, João? Então, a gente falou de urbanização, de sustentabilidade ambiental. A gente está falando de um aumento infeliz, mas é um aumento da desigualdade. Isso dita as regras no futuro também. Uma disparidade em educação, em saúde, consumo. A gente está falando de incerteza política. Desde 11 de setembro, dos ataques de 11 de setembro em 2001, o mundo continuou com uma incerteza política em meio a guerras muito grande, e isso não acabou. Então, essa incerteza, falando também lá da incerteza do VUCA, afeta negativamente alguns setores da economia.
tá? Afeta a educação, porque o governo vai gastar, então, governos, enfim, não estou falando de um país, vão gastar mais na área bélica do que na área de educação, mais do que na área da saúde. Então, a gente tem que aprender a viver com tudo isso, tá? A gente está falando de mudança tecnológica, enfim, não é novidade que a gente teve o impacto, sim, da automação nos empregos. Ele existiu, né? A gente está falando da globalização. A gente teve duas economias que, até começo dos anos 2000, não eram fortes. Mas hoje, China e Índia são muito fortes economicamente no mundo. Então, de repente, a gente vai ter alunos do degrau um dia trabalhando e morando na China e na Índia. Porque serão potências, tão potências quanto os Estados Unidos. Com certeza. Tá? Então a gente vai ter... E uma coisa que me ocorreu a hora que você estava conversando justamente sobre isso. Oi, João. É a questão, por exemplo, da... Agora eu estou te ouvindo. Deu uma travadinha, mas agora está melhor. Enquanto você estava falando sobre essa questão da China e da Índia, me veio muito forte a questão de uma habilidade maior para o nosso jovem do século XXI, para o nosso aluno, que é a adaptabilidade, flexibilidade e criatividade. As três de mãozinhas muito dadas ali, né? A gente, por natureza, a gente fica ali meio na nossa zona de conforto e quando dá uma chacoalhada nesse tabuleiro, a gente não gosta muito, a gente reclama, a gente acha ruim. Mas como cada vez mais, e aí entrando até nesse momento de pandemia, nós tivemos que nos readaptarmos, nos reinventarmos, e temos ainda feito isso em diversos sentidos, todos nós, né, a escola, os professores, os pais, os alunos, todos os agentes envolvidos nesse processo de ensino-aprendizagem, e como tem ficado cada vez mais claro essa necessidade de sermos mais flexíveis, de sermos mais adaptáveis, de sermos mais criativos, porque num mundo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, não adianta a gente jogar aquele jogo que a gente sempre jogou e achar que nós vamos colher os mesmos resultados, né, Gabriel? João, e a gente tem visto isso na porta de nossa casa acontecendo. A gente tem visto negócios, ou seja, empresas se reinventando, se adaptando para sobreviver. Com certeza. Ou fizeram isso porque quiseram, ou fizeram isso por força dessa pandemia que estamos vivendo. Então, restaurantes que nunca trabalharam com delivery passaram a trabalhar com entregas. E por aí vai, posso citar muitos exemplos. A gente tem uma geração hoje, João, essa geração millennial, que está em ascensão. E ela tem comportamentos de consumo financeiros, de educação, diferentes, né? E eu me incluo nessa geração, diferente do que nossos pais tiveram. Então, a gente tende a ser mais aberto para essa mudança. Só que a gente tem que ter boas bases para isso. Ok? E a gente vai conversar sobre isso. Maravilha. Ô, Gabriel, quando a gente começa a pensar sobre futuro, né, pensando nos nossos jovens, já comecei a adiantar, antecipar algumas habilidades. Quais outras habilidades nós precisamos desenvolver nos nossos jovens, nas nossas crianças, desde educação infantil, ensino fundamental 1, fundamental 2, médio, assim sucessivamente, para que esse século XXI a gente consiga ter cada vez mais êxito e a gente se encaixe realmente dentro de todo esse contexto, né? Quais outras você gostaria de destacar aqui? Quantas horas eu tenho para falar? João, é uma área... A live com a Dori, nós vamos ter que fazer a segunda parte, porque ficou... eu também vou querer, fora, então. Faremos, também vou querer. 2, parte 3. Direitos iguais. João, quando a gente fala em habilidade, se a gente tivesse tendo essa conversa há 10 anos, você não perguntaria sobre habilidade. Você perguntaria assim, Gabriel, que tipo de conhecimento uma pessoa precisa ter? Aí agora, 10 anos mais tarde, você me pergunta, Gabriel, que habilidade? Mas eu vou te falar,
A gente não tem nem que perguntar em que habilidade, a gente fala em habilidade sim, mas é muito difícil a gente falar em habilidade de maneira isolada. Por quê? Sim. Porque eu vou introduzir um novo termo na nossa conversa. A gente vai falar de competência, João. Melhor e o que é competência? O que é a competência? A competência ela engloba três coisas formam a competência. O primeiro é conhecimento. Sim, teoria, fatos, números, conceitos, ideias. E a gente precisa saber, sim, a gente precisa ter conhecimento. Tá? A gente precisa ter conhecimento do corpo humano, a gente precisa ter conhecimento de física, de geografia, ok? Certo. Só que o conhecimento puro e teórico, ele não tem muita valia no século XXI. Teve até no passado, mas não agora. Por quê? Porque para o conhecimento ir para a prática, ele precisa de habilidades. E a habilidade é essa capacidade de você conduzir processos que usam o conhecimento que você tem para atingir resultados. Ok? Sim. Certo. Então, vamos dar um exemplo bem claro da nossa área? Língua inglesa. Eu tenho conhecimento de gramática? Tenho. Eu tenho habilidade de fala? Não. Opa, então peraí. Então a gente tem que somar duas coisas. A gente tem que ter conhecimento da língua inglesa e a nossa habilidade de fala. Certo. Mas está faltando mais uma coisa ainda. Que é mais o quê? A atitude. O que é a atitude? É um mindset. É a disposição para agir, a reagir. Ok? Aula 4 do professor Coach, eu tô lendo. Eu tinha certeza que a Dani ia comentar. Nós temos feito um estudo já há uns 3 anos aproximadamente da questão do mindset, da Carol Dweck, do livro. Estudamos, temos assistido as palestras e discutido no programa que nós temos no colégio do mindset de crescimento e o mindset fixo, né? E como isso determina a nossa visão, nossa ação nesse mundo. Perfeito, o mindset, ou seja, a forma... E eu nem sabia disso, hein? Não foi combinado, é verdade. Não foi combinado. Então, vamos explicar melhor para as pessoas, Gabriel, que às vezes não estão tão familiarizados com esse termo do inglês, que é mindset, né? O que seria o mindset? O mindset seria uma disposição, seriam atitudes que você tem, uma predisposição ou disposição que você tem para agir, né? Então, você tem um mindset de quando você fala de flexibilidade. Então, uma pessoa que tem uma disposição a ser flexível. Ela é um valor dela, cultural dela, isso. Tá? E o melhor muito interessante é isso. A possibilidade. Então, de repente, se nós estamos naquele momento com um mindset fixo, ou seja, a forma de nós enxergarmos o mundo, fazermos essa leitura do mundo e agirmos, ele é limitado, ele é fixo, nós podemos fazer a transição para o mindset de crescimento. Então, assim, não é estático. Nós estamos no mindset fixo, permaneçamos no fixo até a morte, né? Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, desse jeito assim, vou morrer assim, Gabriela lá. Não, a gente pode mudar, a gente pode migrar de um mindset fixo para um mindset de crescimento, de expansão. Isso é uma capacidade bárbara do ser humano. Sim, João. E aí, quando a gente vai somar o conhecimento, a habilidade e a atitude, a gente cria uma competência, tá? Perfeito. E quando a gente fala em competência, quais são essas competências que o nosso aluno, os nossos filhos, precisam não é mais século XXI, é para daqui 10 anos, a gente já vive o século XXI. É agora. É agora. Eu te falo, um pensamento crítico. Com certeza. Essa é clássica, né? Um pensamento crítico, um pensamento criativo. Mas por que um pensamento criativo? Ora, a inteligência artificial consegue nos substituir em muitas coisas. E às vezes fazem determinadas tarefas melhor do que a gente. Por exemplo, na direção, a gente tem visto os carros autônomos dirigindo melhor que a gente, mas ele não consegue ser criativo.
Então, a gente está falando de pensamento crítico, de pensamento criativo. A gente está falando de uma que, na minha opinião, é a que eu mais gosto, que é aprender a aprender. Ah, maravilhoso. Eu falei com os meus alunos, nossos alunos hoje à tarde, justamente a respeito disso. Isso é maravilhoso. Essa capacidade do ser humano que nós temos cada vez mais de desenvolver, que é aprender a aprender, porque imagina, é um mundo em constante mudança, é um mundo extremamente volátil, incerto, complexo e ambíguo. Essa capacidade nossa, e como que nas aulas online, nesse momento que nós estamos tendo de ensino virtual emergencial, né, ensino remoto, como que isso está muito, muito evidente. Essa capacidade de aprender a aprender. Outro dia, numa aula de inglês, a Maria Eduarda, que inclusive estava nos acompanhando, a Duda, virou e falou: Teacher, eu aprendi tanto sobre computador, sobre o Word, porque muitas vezes os nossos jovens, eles usam muita tecnologia, mas assim, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat e assim por diante. Mas editar um documento de Word, até a professora de educação ambiental, ela nos disse isso outro dia. Ela teve que ensinar os alunos a editarem um documento de Word, um formulário, que eles não sabiam, porque eles não tinham até então usado isso. Então, eles estão aprendendo a aprender muitas coisas novas, principalmente nesse momento. Excelente. Pois é, João, a gente está falando um termo em inglês, muitas vezes a gente se depara com termos em inglês, que é o lifelong learning, que é um aprendizado para toda a vida. E eu vou te perguntar, é uma pergunta retórica, mas com certeza você já se deparou com pessoas que se pergunta para ela: e aí, você está estudando o quê? Ela fala assim: eu já terminei. Eu já terminei meus estudos, já me formei. Sim. É normal, é normal. Mas é nosso papel como professor mostrar para ele que não terminou. Então, quando a gente fala do aprender a aprender, quando você se formar e for para o mercado de trabalho, você vai ter que aprender todo dia. Entendeu? Com certeza. E a pergunta é... Tem uma mãe, desculpa, a Rebeca disse o seguinte, que lugar de aprender é todo lugar. E é exatamente isso, né? E eu vou adiante, e a toda hora. A pergunta é: o que você aprendeu hoje? Você tem que você tem que ir dormir hoje, você tem que ir se deitar tendo aprendido algo. O mundo não permite mais que você se dê o luxo de não aprender algo naquele dia. Entende? Então, acho que é nosso papel mostrar isso para os nossos alunos, para as nossas famílias, enfim. E a gente está falando também, João, de comunicação, a gente está falando de colaboração, de time, a gente está falando de responsabilidades sociais. Então, basicamente, João... Tem uma que eu puder dar um pitaco, tem uma que eu amo de paixão. É difícil escolher uma, né? Impossível até. Que é a capacidade de resolução de problemas. E quantas vezes os alunos vêm até nós, né, como: teacher, esqueci minha apostila. Teacher, eles te apresentam, até por um hábito, por um condicionamento, e colegas de trabalho também, te apresentam algum problema na expectativa de que você resolva esse problema. Aí eu brinco com eles e falo assim: tá, isso daí é um problema. Qual é a solução? E muitos viram e falam assim: teacher, não sei, você tem que saber. Eu falo: eu não, cara. Vamos pensar, vamos queimar essa mufa, né? Vamos ver de que forma que a gente pode enxergar. E aí você começa a desenvolver isso com eles e como eles vão evoluindo. E aí já passa daquele estágio de: olha, meu problema é esse, resolve para mim, essa terceirização do problema, para algo do tipo: partilha, teacher, o problema é esse. Pensei isso, e aí, pode ser? Olha que bacana. Então, solve problems, para mim, é realmente uma das minhas favoritas e extremamente essenciais nesse momento, século XXI, XXII, enfim, no que está por vir por aí. Pois é, João, e se a gente conseguisse resumir isso em habilidades, em competências gerais, a gente pode dizer que hoje a gente precisa de habilidades interpessoais mais desenvolvidas,
E a gente também, essa é a palavra-chave de hoje, que é... Só lembrando que interpessoais entre as pessoas, né? Exatamente, exatamente. Cada vez mais a gente tem uma relação com outro ser humano, com nossos pares. A internet é a prova disso. O Instagram, que a gente está fazendo nossa live, é a prova disso. Ele nos aproxima do nosso público. Então a gente está falando de o que se chama de higher order cognitive skills, que são as habilidades cognitivas de ordem superior. Mas o que é isso? São habilidades que são superiores. E quais são elas? É a capacidade de entender, de interpretar, analisar resultados, ser criativo, atacar novas áreas de aprendizagem, tá? Então, se a gente puder resumir isso, João, essa parte da nossa conversa, eu vou dizer para você. O nosso aluno, para o futuro, ele precisa mais do que ser especialista em algo. Com certeza. Sabe aquele especialista? Olha, quem é você? Eu sou um engenheiro, vou dar um exemplo, tá? Eu sou um engenheiro civil especialista em construções de madeira. Tá? Um exemplo bem leigo da minha parte. Tá, mas o que mais que ele precisa? Ele precisa de um conhecimento amplo e geral. Como assim um conhecimento amplo e geral? Ele precisa saber que, por exemplo, em determinado país, de determinado continente, se constrói muito em madeira. E ele precisa saber mais ou menos onde fica aquele país. Ele precisa ter, sim, um conhecimento de geografia. Então, a vida não nos permite mais aprendermos somente o conteúdo, grosso modo, da nossa área. Por exemplo, o Gabriel é da área de línguas, falar assim, isso eu vou aprender línguas. Não, eu preciso saber ler um mapa. Eu preciso fazer uma conta de quanto tempo de viagem de carro eu vou levar em determinada velocidade para chegar até São Paulo. Né? Então, são áreas associadas. E é uma das primeiras mensagens que eu já vou deixando para os nossos alunos. Maravilha. Você tem que ser especialista, mas tem que ter conhecimento amplo de mundo e ir além. Tudo bem, João? Ótimo, fantástico. Excelente. Gabriel, nós estamos entrando nos últimos 15 minutos da nossa live. Meu Deus do céu. Realmente tem que ser parte 3, 4, 5. Infelizmente, com certeza. Tenho certeza que quem nos acompanha, temos muitos alunos. A Laine, mãe do Aigon, um aluno muito querido nosso, disse que todo dia é dia de aprender alguma coisa. Enfim, temos pais, temos colegas de trabalho, os professores do colégio, funcionários, diretores, coordenadores. Temos alunos nossos passando por aqui, né? E aí, nessa retinha final, eu gostaria, se possível, claro, que você nos desse assim, uma pincelada, uma ideia. A questão de empregos, né? Se a gente for pensar no futuro, quais serão as maiores demandas por emprego e quais serão as menores demandas por emprego? Para a gente refletir e encerrando essa live com esse pensamento, Gabriel, por favor. João, se a gente estivesse conversando em 2015, ou talvez até um pouquinho antes, 2010, e você me falasse assim, Gabriel, eu quero ser influenciador digital. Eu ia falar para você, o que é isso? Da onde você está tirando essa ideia? Ou eu vou além, youtuber, tá? Com certeza. Como assim? O que é isso? Felipe Neto para quebrar tudo isso, né? Pois é, e eu fui atrás da história dele, eu fui ler. Ele tem o irmão dele, que é o Lucas Neto, também, fui ler isso. E são, assim, de sucesso. Então, o que acontece? Vai ser comum a gente ter algumas profissões sendo criadas. Qual que é o problema disso? A gente não consegue prever e falar assim, olha, vai existir isso aqui. Vamos nos preparar para isso. Esse é o problema, né? Mas, com o que a gente está dando hoje para o nosso aluno, ele consegue aprender o que ele quiser. Com certeza. Então, acho que esse é o nosso papel. Eu lembro quando eu era criança e meus primos mais velhos, minhas primas estavam em época de faculdade, era sempre assim, direito, engenharia, medicina, por exemplo.
Aí, Pois quando eu tive é. minha prima mais velha, a Larissa, que foi prestar publicidade e propaganda, nossa família ficou assim chocada. Porque imagina, nós estamos falando de 40, 30, 40 anos atrás, prestar publicidade e propaganda, estudar isso, vai passar fome, enfim. E ela fez uma carreira internacional, inclusive, maravilhosa, trabalhando em grandes multinacionais. Como o mundo muda em pouco tempo, né, Gabriel? Perfeito. João, e tudo que a gente está falando de profissão, que vai, a gente tem duas partes da conversa. Uma é de profissões que serão criadas. E a gente já consegue ter uma previsão. O que é essa previsão? Eu falei no começo que a gente vai ter mais pessoas morando na cidade, certo? Se a gente tem mais pessoas morando na cidade, a gente já começa a pensar que o setor de construção civil vai aumentar. Com certeza. Tá? Então a Algo gente. relacionado à urbanização, né? Isso, a gente também está vendo. Então a gente vai precisar de pessoas que desenvolvam novos tipos de casa, enfim, novos materiais. A gente tem visto, com certeza você tem visto também, todo mundo tem visto, um crescimento muito grande nos últimos anos de animais, de pessoas com animais de estimação. Com certeza, os pets. E pessoas desse nicho, sejam veterinários, cuidadores, vai ter assim, a gente vai ter uma necessidade de profissões dessa área, tá? Bom, e aí a gente também consegue falar de profissões que terão um aumento de demanda, ou seja, a gente vai precisar mais dessas pessoas no futuro. Tudo bem? Certo. Quem são essas pessoas que a gente vai precisar no futuro? Bom, primeiro lugar, a gente passou... professores de inglês. Olha, João, você passou perto. Você passou perto. Pelo amor de Deus. A parte boa é que não só de inglês, mas do geral. Olha que bacana. A profissão desse estudo que eu tenho me embasado, que mais vai ter demanda nos Estados Unidos até 2030 é professores de educação básica, ou seja, Fundamental 1, Fundamental anos iniciais, anos finais, e educação especial. Então, por quê? Porque é a base. É a área que a gente ensina o aluno a aprender. A gente não ensina mais um conteúdo, um conhecimento para o aluno. Entende? Então, tudo que há de profissão hoje, João, que envolva o relacionamento interpessoal, vai ter maior demanda. E tudo que não envolva maior relacionamento interpessoal vai ter menos demanda. Demanda, faz sentido. Então, todo o processo de fabricação de determinado componente, de determinado produto, de uma geladeira, por exemplo, de um fogão ou de qualquer coisa, há uma tendência de ter menos pessoas envolvidas. Sim. E todo o processo que envolve o ser humano, há uma tendência de ter um aumento. Entra aí fisioterapeutas, psicólogos, professores, enfermeiros, por exemplo, trabalhadores de igrejas, de congregações, enfim, tudo dessa área. Então, a gente não está prevendo nada. O que a gente está vendo é em pesquisa isso, tá? Não estou falando que do nada a gente vai ter uma extinção de algumas profissões. Mas a gente tem visto ao longo da história que elas têm, algumas profissões têm desaparecido, não é? Sim, com certeza. E muitas, se a gente for ver, né? Quantas profissões nos últimos anos que a gente às vezes muda tanto que a gente nem lembra. Fala, nossa, mas existia essa profissão branca? Existia, poxa, nem lembrava, né? Como que as coisas realmente estão se transformando? As redes sociais também, nessa conexão cada vez maior, aproximando nós todos, né? Mundialmente falando, trazendo o que era lá tão distante, tão longe, para perto, com certeza. E muitas profissões aparecendo, muitas profissões se transformando, né, Gabriel? Se reinventando. Exato, João. Também, né? Não só simplesmente sendo eliminadas, mas se reinventando.
de maneira por livre e espontânea vontade ou por necessidade. Tá? E eu te digo, João, que o que a gente faz hoje, vocês no Degrau, eu enquanto assessor pedagógico da Positivo Soluções Didáticas, para dar toda a autonomia para o nosso aluno, é um game changer, é o que muda o jogo. Mas por que eu digo isso? Eu digo porque o progresso do desenvolvimento dessas habilidades em toda a história da educação no mundo, ele às vezes é até um pouco lento. Muitas vezes a gente tem que aprender na marra, a gente tem que aprender de alguma outra maneira. Então, o que a gente tem feito? Nós, enquanto assessores, vocês enquanto escola, vindo por conta própria, buscar isso. Como? Desde uma live que a gente está fazendo para falar assim, família, olha aqui, preste atenção nisso. Por quê? Porque a gente precisa de uma boa integração entre os países do mundo, a gente precisa de uma boa integração de políticas no Brasil e em outros países, e isso às vezes é muito lento. E aí, quando chega a hora de acontecer, já passou do tempo, porque lembra, a gente vive num mundo volátil. Então, é nosso papel, através do PIES, o nosso programa de língua inglesa, o Sistema Positivo de Ensino, a gente inserir dentro do nosso programa tudo que a gente conversou nessa live. Ou seja, a gente tem dentro do nosso programa valores, a gente ensina o aluno a compartilhar a comida? Sim. A gente ensina, a gente desenvolve, não ensina, a gente desenvolve autoestima no nosso aluno? Sim, eu lembro visivelmente aqui das unidades do programa, sabe? Então, o que a gente faz é um trabalho de ponta e que é de primeira hora. E que se a gente não fizer, ninguém fará por nós. Com certeza. A colaboração nas nossas aulas, quanto que nós trabalhamos do PES, né, do Positive English Solution, a questão da colaboração. Então, se o aluno tem mais facilidade, se ele aprende mais rápido, se ele processa aquilo tudo muito mais rápido, poxa, ele ajuda o outro com prazer, não dando respostas. Ele ajuda, ele auxilia para que, na verdade, todos cresçam, né? É muito bacana mesmo. Gabriel, antes da gente encerrar e dar boa noite para todo mundo, gostaria muito que você, né, nos deixasse uma mensagem bem sintética para uma palavra, uma mensagem que você gostaria de deixar para quem nos acompanhou nessa live, por favor. E aí a gente faz o encerramento, querido. Perfeito. João, fui pego de surpresa nessa mensagem, mas eu acho que a educação é o game changer. Mas como assim? É ela quem vai nos empoderar os nossos alunos para terem sucesso, e sucesso de qualquer tipo na vida, seja o sucesso em relações humanas, o sucesso financeiro, o sucesso profissional, parte da educação. Bem clichê o que eu estou falando, mas temos que ressaltar. Mas como assim? A gente tem que lembrar que nós, nesse momento, não ensinamos mais só conteúdo para o nosso aluno. A gente está ensinando o nosso aluno a aprender. Quando ele quiser, onde ele quiser, enfim, no momento em que ele quiser. Ok? Perfeito. Muito perfeito. Gabriel, muitíssimo obrigado por estar conosco aqui nessa noite. Em nome do Colégio Degrau, nós gostaríamos muitíssimo de te agradecer mais uma vez por ter aceito esse nosso convite, ter falado com os nossos pais, os nossos alunos, nossos queridos professores, funcionários do colégio, enfim, todos vocês que nos acompanharam nessa noite, muito, muito obrigado. Foi um prazer. Lembrando que nós temos trazido esse momento riquíssimo de troca, de partilha toda semana. Na semana que vem nós teremos, como eu disse no início, 2 psicólogos batendo um papo sobre saúde mental e ansiedade.
é a Cléo Souza, psicóloga de Araçatuba, conversando com o Ediângelo Alencar de São Carlos. Então, esse é o papel nosso do Degrau, fazer essas pontes, conectar pessoas, conectar saberes e se adaptando a essa realidade que está mudando muito rápido. Nós estamos aqui fazendo esses encontros online no Instagram do colégio uma vez por semana. Então, ó, obrigadíssimo a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, João. Tchau, pessoal. Tchau, querido. Até mais.